Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, que o Senhor fale muito, mas muito ao seu coração com essa mensagem, porque é uma mensagem muito poderosa. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Vou fazer uma breve interrupção aqui, porque não é o nosso foco, eu não vou falar sobre isso, mas existe um pensamento de que a pessoa podia nascer com uma determinada enfermidade ou uma limitação por causa de alguma coisa que ela tivesse feito de errado numa outra vida, né? Então, eles estão perguntando se era isso ou se era algum pecado dos pais que estava sendo castigado na vida daquela criança. E Jesus respondeu, versículo 3: nem uma coisa, nem outra, ou seja, nem é por causa de um pecado do próprio homem, né, que nasceu cego, no caso, né, do bebê, ou dos pais dele. Ele disse: isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Por que isso? Porque como nós vivemos num mundo que está deformado pelo pecado, e por isso que existe todas as doenças, por isso que existe câncer, por isso que existe todo tipo de síndrome. Então, a manifestação do poder da pessoa, do poder de Deus numa pessoa, vai, de fato, manifestar a glória, o poder de Deus, restaurando todas as coisas, né? E outra dessas coisas que ocorre é a questão, inclusive, da morte, que nós não fomos feitos para a morte. Então, por isso que ele disse para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, ele prossegue no versículo 4. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus está aproveitando esse episódio para dizer também: olha, eu não vou ficar muito tempo com vocês na terra, logo eu vou ter que voltar para o meu Pai, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ser a luz de vocês. Versículo 6. Depois de dizer isso, olha que coisa curiosa. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Você consegue imaginar essa cena? Jesus cuspindo no chão. Não vou nem fazer aqui o teatro, né? Porque é um negócio meio nojento, não é verdade? Mas olha que tudo aquilo que sai do Senhor tem a capacidade de nos abençoar. Jesus cuspiu no chão, misturou com a terra e aplicou nos olhos do cego, né? Então fez um barro ali com aquela saliva dele, né? E aplicou nos olhos do cego, e depois disse para o cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi e voltou enxergando. E o detalhe que o texto não conta aqui, né, a gente vai entender no decorrer do tempo, que enquanto ele foi lá se lavar, Jesus não ficou esperando ele não, Jesus foi fazer outras coisas, né? Versículo 8: os seus vizinhos e outras pessoas que o conheciam como mendigo, né? Então era um cego, a gente sabe que é um cego de nascença, também que era uma pessoa pobre que ganhava vida mendigando, pedindo, né, esmola para as pessoas, né? Não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam que não. Esse aí apenas se parece com ele, mas não é aquele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. E perguntaram para ele: quem curou você? Oh, meu irmão, obrigado, sabe que tem galardão, né? Glória a Deus, né? Versículo 10, perguntaram para ele: quem curou você? O que aconteceu? Versículo 11, ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou sobre os meus olhos e me disse:
vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora eu consigo ver. Versículo 12, perguntaram para ele: aonde está esse homem? E ele disse: não sei. Versículo 13, então levaram o cego, levaram os fariseus até o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem que foi cego de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Ele já tinha contado a história várias vezes, né? Versículo 16, alguns dos fariseus disseram: este homem que te curou não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como pode um pecador fazer sinais tão grandiosos como este? E havia entre os fariseus uma divergência de opiniões. Versículo 17, depois de um tempo, os fariseus voltaram a perguntar novamente ao homem que tinha sido cego: o que você diz a respeito desse homem que curou você? Ele deve ser um profeta. Versículo 18, os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso, mandaram chamar os pais do homem que tinha sido cego e perguntaram para ele: ele é seu filho? Ele nasceu cego? E se ele era cego, como que agora ele consegue enxergar? Os pais do homem que tinha sido cego disseram: sabemos que ele é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes religiosos, pois eles haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, que representa para nós ser expulso da igreja, né? Versículo 23, por isso disseram: ele tem idade, perguntem a ele. Então, novamente chamaram o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Isso aqui são os líderes religiosos falando. Aí vem a resposta do homem cego, que é a resposta que nós vamos trabalhar essa noite. Se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Oh, Pai amado, como o Senhor é bom. E perguntaram: como ele curou você? Versículo 27, o homem que era cego respondeu: eu já falei para vocês, vocês não ouviram, por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Essa pergunta aqui deixou os líderes religiosos furiosos. Então eles ficaram bravos. Versículo 28, o insultaram e disseram: você que é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde veio esse homem. Versículo 30, aí o homem que foi cego diz assim: que coisa mais estranha, ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido me curar. Versículo 34, os líderes fariseus bravos ainda, né? Você nasceu inteiramente no pecado e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga, o expulsaram da igreja, né? Versículo 35, quando Jesus soube do que havia acontecido, Jesus procurou aquele homem. Ele disse: você crê no Filho do Homem? E o homem que agora enxergava disse:
quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Oh, aleluia, já pensou que privilégio estar frente a frente com o Senhor Jesus? E o homem que tinha sido cego imediatamente respondeu: sim, Senhor, eu creio. E prostrando, adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar. Olha que palavra forte, meus irmãos. É bem verdade que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, algumas pessoas que dizem, né? Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque Deus é amor. De fato, Deus é amor e Deus não manda ninguém para o inferno, né? As pessoas estão destinadas ao inferno. Deus quer livrar as pessoas do inferno. Só vai quem recusa o amor de Deus, né? Então, ele disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos. Está falando dos líderes religiosos, né? Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece. Misericórdias. Meu irmão, minha irmã, o tema desta reflexão é: movidos pelo amor, nós testemunhamos e pregamos a salvação do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar às bases de tempos em tempos sobre muitas coisas. É comum a gente perder o foco e às vezes a gente sai fazendo coisas, falando coisas que não é bem exatamente daquela maneira. E com a palavra do Senhor, por vezes acontece a mesma coisa. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 1, Jesus ele deu uma ordem para os discípulos, depois que ele já tinha saído do túmulo, depois da ressurreição, ele disse: vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, em outras palavras, sejam batizados pelo Espírito Santo, para poder ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, qual que é o objetivo, o propósito do Senhor Jesus para nos batizar com o Espírito Santo? Nos dar essa capacidade para testemunhar de Jesus para as outras pessoas. E o que a gente acaba fazendo no dia a dia? A gente usa esse poder que o Senhor nos deu para, nas nossas reuniões, a gente clamar pela presença do Espírito Santo, a gente quer sentir a presença do Espírito Santo, a gente quer sentir os arrepios, a gente quer cair no Espírito, a gente quer sentir aquele mover sobrenatural. Está errado? Não está errado. Mas o que está errado é ficar só nisso e não fazer o que é o principal. Porque o principal não é rodar, não é sentir emoção, não é cair no chão, não é ficar falando em outras línguas. O objetivo é ser testemunha de Jesus para as outras pessoas. E a gente esquece de fazer isso. E nós precisamos voltar à base, que é testemunhar de Jesus para as outras pessoas. Então, nesse momento em que Jesus está para voltar ao céu, e ele dá essas instruções, a gente vê que a igreja está nascendo sobre dois fundamentos nesse momento, né? Um é ficar em Jerusalém, que representa ficar na igreja, permanecer unido, permanecer em comunhão, e o segundo é esperar até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então, depois que eles fossem batizados com o Espírito Santo, aí sim eles teriam capacidade para poder testemunhar do amor de Jesus. E algumas coisas que são interessantes. Os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos. Os discípulos conviveram com Jesus, eles andaram com Jesus, viram os ensinamentos de Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus, mas ainda assim eles não estavam prontos, não estavam preparados. Não faltava informação,
faltava uma capacitação espiritual. Então, por isso que Jesus disse, virá sobre vocês o poder do Espírito Santo. E é esse poder do Espírito Santo que nós precisamos para poder dar testemunho daquilo que aconteceu na nossa vida. Porque senão, meus irmãos, sem o poder do Espírito Santo, por mais que a gente se esforce, a gente vai se frustrar e a gente nunca vai conseguir dar testemunho de Jesus como a gente gostaria. Se eu perguntasse para você agora, qual foi a última vez que você testemunhou do que Jesus fez na sua vida para alguém? Não levanta a mão não, né? Mas eu imagino que a maior parte de nós diz, nossa, pastor, mas faz tempo que eu não conto para alguém aquilo que Jesus fez na minha vida. Pois é, e a gente precisa fazer isso, porque as pessoas precisam experimentar do mesmo amor de Deus, da mesma transformação que eu e você experimentamos. Então, a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia sobre uma pessoa tentar fazer a obra de Deus sem o batismo do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo e depois com a capacitação, que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele tem aqueles altos e baixos. Tem uma hora que ele está andando sobre as águas, tem outra hora que ele está afundando. Tem uma hora que ele está falando que Jesus é o Messias, tem outra hora que ele está falando que ele não pode passar por sofrimento nenhum. Jesus dizendo para ele, arreda de mim, Satanás. Uma hora ele está dizendo, Senhor, eu vou para a prisão, estou disposto a morrer com o Senhor, junto com o Senhor. Dali poucas horas ele está lá negando Jesus, né? E chorando depois, arrependido. Então, esse é o Pedro que representa eu e você. Quantas vezes a gente se propõe a fazer coisas para o Senhor e não passa muito tempo, a gente muda tudo, a gente não dá conta de fazer e depois a gente se arrepende e fica naquela agonia de alma. Então a gente precisa dessa capacitação que vem do Espírito Santo, porque depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, esse mesmo Pedro, que diante de uma empregada, lá quando Jesus estava preso, né, na beira daquela fogueira, diante de uma empregada que questionou se ele era seguidor, ele mentiu dizendo que não conhecia Jesus. Depois do batismo, diante de autoridades dos líderes religiosos, né, ele afirma que ele é testemunha de Jesus. E aí, depois a gente vê também em Atos no capítulo 2, quando assim que eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, ficaram cheios do Espírito Santo. É verdade, isso acontece, mas qual que foi o propósito ali em Atos 2? É dar testemunho de Jesus. E é isso que Pedro faz. Pedro se levanta, ele dá testemunho de quem é Jesus, e a Bíblia fala que em torno de 3.000 pessoas foram alcançadas e batizadas por esse mesmo Pedro que negou Jesus. Meu irmão, se Pedro que negou Jesus foi instrumento do Senhor, eu e você vamos ser também. A gente só precisa ficar atento. A gente não tem que fazer nada na nossa força. Eu tenho que pensar num jeito que toda vez que tiver uma oportunidade eu vou falar assim, vou falar assim. Não é dessa forma. Não é dessa forma. É muito mais simples e mais fácil do que a gente imagina. Então, meu irmão e minha irmã, né, o batismo no Espírito Santo, ele faz com que a gente tenha oportunidades e coragem para falar coisas que antes a gente não teria. E a gente tem que lembrar que não é falar bonito, não é ganhar debates, não é ganhar uma disputa de conversa, porque quem convence é o Espírito Santo. Então a gente fala do nosso testemunho, daquilo que Deus fez na nossa vida. O Espírito Santo pega aquilo e trabalha no coração da pessoa, e aí então ele que vai transformar a vida daquela pessoa. Então muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos conhecem muito de Bíblia, já estão há muito tempo na casa do Senhor, amam a Jesus, mas não conseguem testemunhar daquilo que Deus fez na vida deles. E a gente entende que isso é um processo, é um caminho natural que todos nós passamos,
mas que à medida que a gente persevera fazendo a vontade de Deus, o Senhor então nos capacita e a gente começa a transformar isso e usar toda e qualquer oportunidade para dar testemunho do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez na nossa vida, e não fica uma coisa pesada que você tem que decorar 10 versículos para falar da criação, da queda, do trabalho de Jesus, de Apocalipse. Não é nada disso. Você tem simplesmente que testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Agora, é bem verdade, meus irmãos, é bem verdade que nós somos como o carvão na churrasqueira, o carvão na brasa. Se a gente tira o carvão da churrasqueira que está quente, vermelhinho, lá com aquele fogo todo, e coloca ele de lado, é uma questão de tempo, ele vai perdendo o calor. E conosco é a mesma coisa. Então, nós precisamos permanecer unidos, nós precisamos permanecer juntos na igreja, para que a gente não perca esse calor, para que a gente não perca aquilo que o Senhor já nos deu. E um exemplo muito bom, e glória a Deus, porque a Bíblia não esconde as fraquezas das pessoas que foram chamadas pelo Senhor, pela vida de Timóteo. Porque Paulo fala que ele orou por Timóteo, colocou as mãos sobre Timóteo para que ele recebesse o batismo do Espírito Santo. Ele recebeu esse batismo, mas ele deixou de usar, ele deixou de testemunhar. E Paulo disse para Timóteo que ele deveria reavivar o dom que veio sobre ele, o batismo do Espírito Santo que veio sobre ele. E muitos dos cristãos já foram batizados com o Espírito Santo, mas não estão testemunhando, não estão usando esse poder, essa capacidade que Deus deu. Quantos cristãos, no passado, não podia ver uma pessoa, já dizia, Jesus te ama, e qualquer oportunidade já contava daquilo que tinha acontecido na sua vida. Depois de um tempo para cá, começou a ficar murchinho, fraquinho, já não fala mais nada. Quando encontra uma pessoa, a conversa é: será que vai chover? Tem uma previsão que vai chover, está quente, está frio, e a conversa fica só isso, que não leva a nada. E uma palavra que você fala de Jesus, você planta uma semente no coração daquela pessoa. Então, meus irmãos, não basta para nós que somos filhos de Deus, não basta apenas vir na igreja, estar aqui todos os domingos, não basta apenas nós orarmos na nossa casa, nós precisamos também dar bom testemunho e falar daquilo que Jesus fez na nossa vida. E aquilo que parece ser tão pouco para você pode fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Então, meus irmãos, quando Jesus disse, não se afastem de Jerusalém, a aplicação para nós é: não se afaste da igreja, permaneça vindo domingo após domingo na igreja. Então, lembre-se, ser batizado com o Espírito Santo, receber essa capacitação do Espírito Santo, não era uma sugestão ou apenas uma opção, é uma necessidade. Era uma necessidade para aqueles discípulos que seguiram Jesus, que dirá para nós que só o cremos pelo nosso coração. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ainda capacita, o Espírito Santo ainda transforma, o Espírito Santo ainda unge, o Espírito Santo ainda envia as pessoas, o Espírito Santo ainda levanta pessoas para dar testemunho daquilo que ocorreu na vida delas. Então, nós, como disse o nosso tema, movidos pelo amor, testemunhamos e pregamos a salvação. E é isso que Jesus espera de nós. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo faz uma observação que deve ser um puxão de orelha para nós. Ele diz: como as pessoas irão invocar aquelas em que eles não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue, se não houver quem fale? E como pregarão se não forem enviados? Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem luta, a gente tem dificuldades, mas ninguém jamais vai conseguir tirar de mim, de você, a experiência
que você já passou com o Senhor. E essa experiência, como eu disse, para você foi forte e para outra pessoa pode ser aquilo que ela está esperando para que a vida dela também tenha uma transformação. O homem cego, nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 9, ele disse: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, é esse tipo de testemunho que nós precisamos dar para as pessoas, falar para as pessoas, não de um Jesus que está crucificado numa parede, que ainda não ressuscitou, que está lá sofrendo numa cruz, mas um Jesus glorioso que ressuscitou e disse que nós iríamos ter lutas, mas que nós também iríamos ter vitória. E a frase que a gente ouve muito é: ah, pastor, mas eu não sei falar, eu queria falar bonito, eu queria explicar da Bíblia, mas eu tenho pouca leitura, eu pouco entendo para falar das pessoas. Meu irmão, você não precisa falar bem, você não precisa conhecer muito de Bíblia. O que você precisa é fazer como esse homem que era cego. Ele falou várias vezes: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver. Aquele que está preso nas bebidas, ou que esteve preso por muitos anos na bebida, pode dizer: uma coisa eu sei, eu era viciado nas bebidas, mas eu conheci Jesus, eu fui liberto. Eu era viciado nas drogas, mas eu conheci Jesus e eu fui liberto das drogas. Eu era desonesto, mas Jesus mudou o meu caráter. Eu era uma pessoa briguenta, violenta, mas Jesus me deu um novo coração. Eu era orgulhoso, mas Jesus me amassou e agora eu sou uma pessoa humilde. Eu era egoísta, mas Jesus me ensinou a ser uma pessoa amorosa. Eu era ingrato, mas Jesus me ensinou a ser uma pessoa que demonstra gratidão. Eu era um péssimo filho, mas Jesus me mostrou o valor da minha mãe, do meu pai. Eu era um péssimo marido, uma péssima esposa, mas Jesus me mostrou que eu deveria mudar. Eu era um péssimo funcionário, mas Jesus mostrou que eu deveria mostrar. Então, meus irmãos, a gente tem oportunidade para testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida em diversas áreas, com coisas simples, sem precisar falar bonito, sem precisar conhecer muito de Bíblia, só demonstrar. E aí tem uma coisa que é muito, muito forte. As pessoas podem não gostar da igreja que você frequenta, podem não gostar da fé que você tem, mas se elas conheciam você antes de Jesus e elas continuam tendo contato com você hoje, elas não têm como negar que você é uma nova pessoa. Glória a Deus por isso. Então, essa é a melhor maneira de você dar testemunho, de você evangelizar, de você falar de Jesus para as pessoas. Porque na prática, meus irmãos, o que as pessoas procuram hoje? Elas não procuram Deus porque elas querem estar próximas de Deus, porque elas entendem que precisam ser gratas a Deus. Não, o que elas querem? Elas querem resolver os problemas delas. Elas querem resolver os BOs delas, seja por falta de dinheiro, seja por problema na família, seja por uma doença, enfim. Deus faz isso. Só que dentro do reino de Deus, quem manda é Deus. E dentro do reino de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Por isso que domingo após domingo, nós precisamos nos reunir e refletir sobre a palavra do Senhor para lembrar aquilo que é o foco. Eu lembro que eu falei no começo que por vezes a gente perde um pouco o foco das coisas para voltar para as bases e lembrar, nossa, de fato eu tenho que fazer a vontade de Deus, não é a minha vontade, né? E aí quando a gente lembra disso, a gente se acalma, que a gente se lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, talvez quando você sair daqui, o inimigo diga para você assim:
é verdade, você mudou em algumas coisas, mas você não está tudo isso ainda não. Meu irmão, ninguém vai estar tudo isso, somente Deus. E aí eu quero dar uma sugestão para você, quando você ouvir isso na sua mente, você responder como respondeu um sábio que também ouviu isso. E ele respondeu assim: de fato, eu ainda não sou tudo isso. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Mas graças a Deus, eu já não sou mais quem eu era. Porque se tem alguém que conhece a gente mesmo, somos nós. A gente sabe como a gente era e como a gente é hoje. E é impressionante como que o Senhor vai mudando a gente aos poucos e a gente não percebe, né? É muito bonito esse tratamento de Deus conosco e essa paciência de Deus em obedecer, em respeitar, né? Melhor dizer, em respeitar o tempo que nós precisamos para nós fazermos as mudanças necessárias até que a gente entenda de fato aquilo que a gente quer e aquilo que Deus quer, porque no final a gente vai sempre entender que a vontade de Deus é a melhor, por mais que a gente não compreenda naquele momento. Então, meu irmão e minha irmã, ninguém pode apagar aquilo que Deus já fez, já transformou na sua vida, na sua família. E isso é um poder que você já recebeu para dar testemunho. Então, se você no início dessa mensagem diz: mas eu não tenho nada para dizer, tem sim. É só você trazer à sua memória os livramentos, as bênçãos que Deus já te deu. E todos nós temos muita coisa. Então, lembra, meu irmão, minha irmã, do lugar que você estava quando Deus te encontrou e do lugar que Deus te colocou. E se você pensar ainda no lugar que Ele vai te levar depois que Ele vier nos buscar, então aí que a glória é grande mesmo. Então nós precisamos estar com o nosso foco no Senhor Jesus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós passamos por tantas lutas, passamos por tantas dificuldades, nós vemos tantas barreiras, o inferno se levantando sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre as nossas emoções, por vezes sobre a nossa saúde. Mas apesar de tudo isso, o nosso papel é não perder o foco, lembrar que o Senhor Jesus nos advertiu que nós iríamos passar por lutas, por dificuldades, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu, como mencionei, quando eu fiquei sabendo do falecimento da irmã Corina, eu não me conformava. Eu falei: meu Deus, mas como que é isso? Nós oramos tanto, nós clamamos, nós nos empenhamos numa cobertura de oração para ela. Não só eu, mas as irmãs, todos da congregação. E quando eu recebi essa informação que ela tinha visto duas mãos brilhando sobre ela 2 dias antes dela falecer, eu entendi que de fato Deus está no controle. Deus falou com ela, Deus preparou o coraçãozinho dela. Então ela foi recebida pelo Pai da maneira que todos os seus filhos e filhas são. E aquilo então me trouxe um conforto no coração, porque por mais que a gente tenha a informação na cabeça, o conhecimento, no coração é diferente, Então a gente sente, a gente sofre, e com você é da mesma maneira. Eu sei disso. Você tem os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, as más notícias que chegam, e por vezes você fala: eu acho que agora não tem jeito. Mas sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido ao longo desses anos que a gente não pode, a gente nunca pode colocar um ponto final numa história em que Deus só está colocando uma vírgula.
Quantas e quantas vezes a gente já passou, você já passou por lutas, por dificuldades, que você falou assim, agora não tem mais jeito. Aí Deus dá uma reviravolta na história, na situação. Você fala, eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer e ter esse fim tão melhor daquilo que eu imaginava. Mas, além do levante do inimigo, nós também temos as provações que Deus permite, né? E a gente sabe pela vida de Jó que essas provações é de acordo com a nossa capacidade de tolerar cada uma delas. Então, nunca pense que você está sozinho, desamparada, sem ajuda, porque Deus está, né, te guardando e mostrando para você as áreas que você precisa cuidar, das áreas que você ainda não é tão bom, não é tão forte, porque por vezes a gente acha, né, que em determinadas áreas a gente já está dominando, né, que a gente não tem mais problema com aquilo, e quando a gente fica exposto a gente percebe que não é bem assim. Eu já passei por experiência de achar, por áreas que eu achava, tal área não tem problema. Quando eu fiquei um pouco exposto, eu vi que o negócio era perigoso. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, me dá livramento, porque o negócio aqui, a minha batata assou e eu sozinho não dou conta não. E o Senhor vem ao nosso encontro. Então, meu irmão e minha irmã, ao longo dessa semana, todas as vezes que o Senhor abrir uma oportunidade para você testemunhar de Jesus para alguém, né? Não precisa ficar pensando muito sobre o que fazer, o que falar e tudo mais. É só ouvir a história da pessoa e está todo mundo, né, doido para contar a história. Você encosta, né, em qualquer lugar, a pessoa logo já começa a falar, e aí você vê qual área da sua vida que você pode dar um testemunho breve, e aí você resume também, né, porque essa pessoa não tem muito tempo, e você já, né, conta para ela, olha, eu também passei por isso nessa área, e Jesus, né, entrou na minha vida e fez assim, fez assado, não sei o quê. E quando você pensar que não, a pessoa vai estar lá, né, o olho arregalado, prestando atenção na sua história, e depois é o Espírito Santo com ela. Amém? Então quero convidar você a se levantar, vamos orar, vamos colocar a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, para que ao longo dessa semana nenhum mal nos seja atingido. Pai, nós clamamos ao Senhor, porque o nosso socorro vem de Ti. A Tua palavra declara, Pai, que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, mas a Tua palavra declara que nós que estamos debaixo das Tuas asas, nós não seremos atingidos. E ainda assim, Pai, quando o Senhor permitir que uma doença, que uma situação ruim nos alcance, nós cremos, nós temos convicção que junto do Senhor nos dará o escape, o Senhor nos dará o livramento. E nós colocamos, Pai, diante do Senhor a nossa casa, colocamos a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Guarda cada uma das pessoas da nossa família, Pai, os ataques do inimigo, Pai, que eles sejam frustrados na vida da nossa casa, na vida da nossa família, Senhor, em nome de Jesus. As pessoas de cada uma das famílias aqui representadas, que precisam de libertação, Pai, que venha a sua libertação do alto, Pai, ou em nome de Jesus, quebra as correntes do vício, Senhor, quebra as correntes da desonestidade, quebra as correntes, Senhor, da desobediência, daquilo que não convém, das más companhias, Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a intriga, todas as brigas familiares, Pai, que haja união, que haja comunhão, em nome de Jesus. Dá aos teus filhos e às tuas filhas, Senhor, mais domínio próprio, Senhor, dá a eles uma palavra de sabedoria, para que eles possam saber o momento de falar, o que falar, e também o momento para se calar, porque há momentos que o melhor é não falar nada. Pai, em nome de Jesus,
nós pedimos, Pai, que o Senhor também nos guarde o nosso coração, que o Senhor guarde, Senhor, as nossas emoções, que o Senhor guarde a nossa mente, Pai, que o Senhor guarde os nossos pensamentos, que todas as vezes que um mau pensamento nos atingir, que nós possamos ser lembrados pelo Teu Espírito Santo de uma palavra que venha do Senhor, para que nós possamos então ter esperança, porque assim diz a Tua palavra: traga ao coração aquilo que lhe dá esperança. E nós sabemos e nós cremos, Pai, que é o Senhor, é quem sabe os planos, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito e a respeito da nossa casa, e são pensamentos de paz, para nos dar futuro e esperança. E nós cremos, como disse Josué, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, por mais que nesse momento possa parecer impossível, mas nós cremos, Pai, no Teu agir, na Tua intervenção, e nós declaramos que nós daremos testemunho dessas bênçãos que virão sobre nós. Pai, nós pedimos também que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos livre de acidentes, de tudo aquilo que não convém, e que a Tua doce presença esteja conosco, e que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo esteja com o Teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se o Senhor Jesus não voltar, eu espero ver cada um de vocês domingo que vem, porque é uma alegria estarmos reunidos junto com o Pai. Amém?